O coração dispara, as mãos tremem e nos olhos dela reflete-se o medo do desconhecido. Mas quando ele sussurra, "Eu vou com calma", um universo de amor começa a florescer como jasmins ao amanhecer. Você já sentiu aquele arrepio de um amor inesperado? De qual cantinho romântico do mundo você nos assiste hoje? Deixe seu like e inscreva-se para mergulhar nesta história, onde a delicadeza conquista até o coração mais receoso. Na penumbra do quarto perfumado com lavanda, que ela havia colhido naquela manhã, as mãos de Helena tremiam enquanto ajustava seu vestido de noiva uma última vez. Os raios dourados do sol poente filtravam através das cortinas de renda, projetando padrões efêmeros nas paredes de pedra da antiga casa de fazenda, que agora seria seu lar. O espelho lhe devolvia a imagem de uma estranha vestida de branco, uma mulher cujos olhos traíam uma mistura perturbadora de apreensão e curiosidade. Somos todos estranhos para nós mesmos, até que alguém nos revele quem realmente somos. Sua avó lhe dissera na noite anterior, enquanto trançava ramos de alecrim em seus cabelos para dar sorte. O casamento havia sido arranjado pelas famílias, como era costume entre as tradicionais famílias produtoras de vinho do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, aninhado entre colinas verdejantes e vinhedos seculares. A família de Helena, outrora próspera, havia enfrentado reveses após várias colheitas ruins. A família de Francisco Oliveira, proprietário da vinícola mais renomada da região, havia proposto essa união como uma aliança benéfica para todos. Um acordo prático, sem pretensões românticas. Helena Moreira havia aceitado aos 24 anos, com a resignação tranquila que caracterizava as mulheres de sua linhagem há gerações. Ela havia se preparado para o dever, para as responsabilidades, talvez até para as desilusões, mas nada a havia preparado para este momento de intimidade iminente com um homem que mal conhecia, apesar dos anos vivendo na mesma comunidade. Pela janela entreaberta, os aromas de erva cidreira e terra aquecida pelo sol de verão enchiam seus pulmões. O som distante das cigarras formava uma sinfonia crepuscular que parecia se intensificar com seu nervosismo crescente. Em poucos minutos, Francisco a encontraria, seu marido. Essas duas simples sílabas agora carregavam o peso de uma vida inteira a construir. Ela sempre fora conhecida na comunidade por sua determinação silenciosa, seus olhos expressivos que falavam mais que suas palavras, e sua capacidade de encontrar beleza nas coisas mais simples, características que a tornavam única entre as jovens mulheres da região. Suas mãos, ligeiramente calejadas de trabalhar a terra ao lado de seu pai, agora tinham a responsabilidade de tecer laços com um estranho. Passos ecoaram no corredor. Helena prendeu a respiração. A porta se abriu lentamente, revelando a silhueta imponente de Francisco. Alto, de ombros largos, rosto marcado pelo sol e cabelos negros ligeiramente desalinhados, ele incorporava o vigor e a confiança dos homens da terra. Seus olhos escuros, no entanto, refletiam uma emoção que Helena não esperava encontrar, uma vulnerabilidade quase imperceptível. Quando ele se aproximou, ela esperava pressa, ansiedade, talvez até aspereza, como suas amigas casadas haviam sussurrado em segredo. Mas suas palavras, pronunciadas em voz baixa e calma, ressoaram no quarto como uma melodia inesperada. "Vou respeitar seu tempo", disse ele simplesmente, mantendo-se a uma distância respeitosa. Essa frase, tão comum e ainda assim tão carregada de significado, ficou suspensa entre eles, como uma promessa que mudaria para sempre sua compreensão do amor. No silêncio que se seguiu, Helena sentiu algo inexplicável despertar dentro dela. Não a resignação que havia preparado, mas a centelha de uma curiosidade que poderia, talvez, se transformar em algo mais profundo. As primeiras semanas de seu casamento fluíram como a água clara do riacho que cortava a propriedade, ora calma e previsível, ora agitada por correntes inesperadas. Cada manhã, Helena acordava com aquela estranha sensação de habitar uma vida que não era bem a sua. Naquela grande casa de pedra, cujas paredes pareciam conter séculos de segredos familiares. Francisco saía antes do amanhecer, para supervisionar os trabalhos nos vinhedos.
deixando-a sozinha com a responsabilidade de se adaptar ao seu novo papel de senhora da casa. Dona Cida, a governanta de cabelos grisalhos e olhar penetrante que servia a família Oliveira há 3 décadas, observava-a com uma mistura de curiosidade e cautela. "O pão se faz assim nesta casa, Dona Helena", declarava ela, amassando vigorosamente a massa. "Seu Francisco gosta da crosta grossa, como sua mãe fazia." Cada frase de Dona Cida parecia carregar uma mensagem implícita. "Você é a estranha aqui, deve se adaptar aos nossos costumes." Helena aceitava essas lições sem protestar, consciente de que cada lar tinha suas próprias tradições, seus próprios ritmos que era preciso aprender a respeitar. "Me mostre", respondia ela simplesmente, arregaçando as mangas para mergulhar as mãos na farinha. À noite, quando Francisco retornava, suas interações permaneciam formais, quase cerimoniosas. Jantavam juntos na grande sala de jantar, onde os retratos dos ancestrais Oliveira pareciam julgar cada um de seus gestos. A conversa se limitava aos assuntos da propriedade, a vindima próxima, as preocupações práticas de sua nova vida em comum. "A colheita deste ano promete ser excepcional", comentava Francisco, cortando metodicamente sua carne. "O tempo tem sido favorável. As rosas perto do poço precisam ser podadas", respondia Helena. "Notei que alguns galhos estão doentes." Essas trocas banais mascaravam uma tensão sutil, uma dança cautelosa em torno da intimidade que ainda não haviam aprendido a compartilhar. À noite, em seu quarto, Francisco respeitava escrupulosamente a promessa feita na primeira noite. Ele respeitava seu tempo, esperando sinais de Helena, nunca apressando os momentos de ternura nascente. Uma manhã, 3 semanas após o casamento, Helena encontrou uma carta colocada sobre seu travesseiro. A caligrafia, firme e precisa, era de Francisco. "Estarei ausente por 3 dias. Negócios a resolver em Porto Alegre. Dona Cida conhece todas as rotinas da casa. Se precisar de algo, pergunte a ela. Francisco." Essa ausência inesperada deixou Helena com um sentimento estranho, uma mistura de alívio e vazio inexplicável. Ela percebeu que havia se acostumado com a presença silenciosa deste homem, que agora era seu marido, com seu jeito de observá-la quando pensava que ela não notava. Foi durante esses 3 dias que Helena tomou consciência do primeiro verdadeiro obstáculo na construção de seu relacionamento: a distância emocional que Francisco mantinha, como um muro invisível entre eles. Seria desconfiança? Indiferença? Ou algo mais complexo que ela ainda não conseguia definir? "Ele sempre foi assim", confessou-lhe Dona Cida uma noite, em um momento inesperado de cumplicidade feminina. "Reservado como o pai. Não é contra a senhora, Dona Helena. É a natureza dele." Mas Helena, que havia observado a gentileza com que ele tratava os cachorros da fazenda e a paciência que demonstrava com os trabalhadores mais velhos, suspeitava que havia mais por trás dessa reserva. Um homem capaz de tais atenções não poderia ser simplesmente frio por natureza. No 3º dia, explorando os cantos da propriedade, ela encontrou um pequeno caderno abandonado na biblioteca pouco utilizada. Ao abri-lo, descobriu esboços detalhados de plantas, acompanhados de notas minuciosas sobre suas propriedades. A caligrafia era de Francisco. Foi sua primeira descoberta real sobre o homem que havia desposado. Por trás do produtor de vinho pragmático escondia-se um observador atento da natureza, capaz de uma sensibilidade que não mostrava abertamente. Quando Francisco retornou de Porto Alegre na noite seguinte, algo havia mudado no olhar que Helena lançava sobre ele. Uma curiosidade nova, mais profunda, como se ela começasse apenas a perceber os contornos de um território desconhecido que estava determinada a explorar. A vinícola Oliveira despertava com o mês de março, animada pelos preparativos para a vindima. Os dias se alongavam para todos, Francisco desaparecendo às vezes antes mesmo das primeiras luzes da aurora, para retornar apenas muito depois do pôr do sol. Helena observava essa efervescência com fascínio, imergindo progressivamente nas tradições vinícolas que conhecia em teoria, mas nunca havia vivenciado por dentro. "A senhora não precisa participar", disse-lhe Francisco quando ela ofereceu ajuda.
Este trabalho é extenuante. Sou mais forte do que pareço, respondeu ela, sustentando seu olhar com uma tranquila segurança. E gostaria de entender o que faz o vinho Oliveira tão renomado. Essa resposta fez nascer uma centelha de interesse nos olhos de Francisco, como se ela tivesse acabado de passar por algum tipo de teste invisível. No dia seguinte, ele a convidou para acompanhá-lo na inspeção das parcelas antes do início da colheita. Caminhavam lado a lado entre as fileiras de videiras, o sol matinal acariciando os cachos quase maduros. Francisco parava regularmente, provando uma uva aqui, examinando uma folha ali, com a concentração de um médico examinando um paciente. Meu avô dizia que o vinho é feito primeiro na videira, explicou ele, oferecendo-lhe um bago de uva. Prove. O que sente? Helena fechou os olhos, concentrando-se nas sensações que explodiam em sua língua. Doçura, claro. Mas também algo mineral, quase salino. Francisco assentiu, visivelmente impressionado. É o calcário do solo falando. Poucas pessoas percebem isso na primeira prova. A senhora tem um paladar sensível. Esse elogio, entregue sem ênfase, mas com evidente sinceridade, criou uma tênue ponte entre eles. Pela primeira vez, Helena vislumbrou uma possibilidade de conexão que transcendia as convenções sociais que haviam motivado sua união. Nos dias seguintes, ela se juntou aos trabalhadores na colheita, ignorando os olhares surpresos dos homens acostumados a ver as esposas dos proprietários supervisionando de longe, em vez de participar diretamente. Suas mãos se feriram nos sarmentos, suas costas protestaram contra as horas passadas curvada, mas ela perseverou, determinada a provar, tanto a Francisco quanto a si mesma, que não era uma moça da cidade delicada, incapaz de compreender a vida que ele levava. Uma noite, quando o sol desaparecia atrás das colinas, Francisco a encontrou sozinha na adega, observando as cubas onde fermentava a uva recém-prensada. O aroma forte, mistura de fruta e fermentação, preenchia o espaço fresco e escuro. Por que a senhora faz isso? Perguntou ele, aproximando-se silenciosamente. Não tem nada a provar. Helena não desviou os olhos das bolhas que subiam lentamente à superfície do mosto. Não é para provar nada. É para entender. Entender o quê? Você. Nós. O que está se construindo entre nós, apesar de todas as complicações. Eles se encaravam como dois duelistas, separados por alguns passos, mas também por todos os não-ditos que se acumulavam entre eles. Ninguém nunca... Ele se interrompeu buscando palavras. Minha família faz vinho há 5 gerações. É mais que uma profissão. É uma identidade, completou Helena suavemente. Estou começando a entender isso. Essa conversa, breve, mas significativa, marcou um ponto de virada. Os silêncios entre eles se tornaram menos tensos, mais cúmplices. Francisco começou a explicar-lhe as sutilezas da vinificação, compartilhando conhecimentos transmitidos de pai para filho por décadas. Helena escutava, fazia perguntas, absorvia essa ciência ancestral com uma avidez que parecia tocar algo profundo nele. Ainda assim, apesar dessa aproximação, Francisco mantinha uma parte de si inacessível. Em certas noites, desaparecia sem explicação por várias horas. Alguns cômodos da propriedade permaneciam trancados e ele evitava sistematicamente perguntas sobre sua família, além das informações práticas. Esse mistério constituía o segundo obstáculo importante para seu relacionamento nascente. Helena sentia que uma parte essencial da vida de Francisco lhe escapava, como um capítulo faltando em um livro que, de resto, era fascinante. Cada um tem direito ao seu jardim secreto, aconselhou-lhe sua mãe durante uma visita. Não o pressione demais. Os homens são como ostras, só se abrem quando se sentem seguros. Mas a curiosidade de Helena, uma vez despertada, não podia ser facilmente apaziguada. Ela começou a observar mais atentamente os hábitos de Francisco, as direções que tomava durante suas ausências inexplicadas, as reações dos empregados a certas perguntas suas. O que ela ainda ignorava era que sua busca para compreender seu marido logo a conduziria a uma descoberta que transformaria fundamentalmente sua visão do homem que havia desposado, e talvez até mesmo do amor. A vindima
terminou na exaltação coletiva que sempre acompanha as grandes colheitas. Na noite do fim dos trabalhos, seguindo a tradição, Francisco organizou uma festa para todos os trabalhadores da propriedade. Mesas foram arrumadas sob as jabuticabeiras centenárias do pátio, carregadas de pratos típicos gaúchos, preparados por Dona Cida e pelas mulheres da comunidade. Helena observava Francisco circular entre os convidados, brindando com os mais velhos, brincando com os mais jovens, agradecendo a cada um por seu trabalho com uma atenção personalizada que revelava um conhecimento íntimo de suas vidas. Este Francisco, descontraído e caloroso, contrastava fortemente com o homem reservado que ela convivia diariamente. Ele está diferente esta noite, murmurou ela para Dona Cida, que passava com um prato de pinhão assado. A velha governanta seguiu seu olhar e assentiu. É o único momento do ano em que ele se permite relaxar. Amanhã voltará a ser ele mesmo. Essas palavras, pronunciadas com uma nuance de pesar, confirmaram a Helena que a reserva de Francisco não era simplesmente um traço de caráter, mas talvez uma escolha, uma armadura que ele aprendera a vestir. A música subiu, violões e uma gaita tocando músicas tradicionais que convidavam à dança. Para surpresa geral, Francisco aproximou-se de Helena e estendeu-lhe a mão. Me concederia esta dança, dona Helena? O formalismo de seu pedido, contrastando com a atmosfera festiva, fez Helena sorrir. Ela aceitou sua mão e se deixou conduzir ao centro do espaço livre entre as mesas. Os movimentos de Francisco, habitualmente tão medidos, tornaram-se mais fluidos ao ritmo do vaneirão. Suas mãos em sua cintura eram firmes, mas respeitosas, guiando sem impor. Não sabia que dançava tão bem, disse ela, ligeiramente sem fôlego, após uma volta particularmente enérgica. Uma sombra de sorriso atravessou seu rosto austero. Há muitas coisas que a senhora ainda não sabe sobre mim. Esta frase, pronunciada sem animosidade, mas como uma simples constatação, ressoou em Helena como um desafio. Sim, ela ainda ignorava quase tudo sobre o homem que havia desposado. Seus sonhos, seus medos, as experiências que o haviam moldado. E de repente ela percebeu que queria saber. Não por simples curiosidade, mas por um desejo crescente de verdadeira conexão. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa ainda estava a todo vapor, Helena notou a ausência de Francisco. Seguindo sua intuição, ela se afastou discretamente das festividades e tomou a pequena trilha que levava ao fundo da propriedade, onde o havia visto desaparecer várias vezes. A noite estava amena, perfumada pelos aromas do fim do verão. A lua quase cheia iluminava suficientemente o caminho para que ela pudesse avançar sem dificuldade. Após alguns minutos de caminhada, avistou uma pequena casa de pedra, aninhada entre os pés de araucária. Uma luz suave filtrava através das venezianas entreabertas. Helena aproximou-se lentamente, consciente de que talvez estivesse cruzando uma fronteira invisível. Através da janela, distinguiu Francisco sentado junto a uma cama onde repousava uma senhora idosa. Ele segurava sua mão e falava-lhe suavemente, com uma ternura que Helena jamais havia visto ele expressar. A cena era tão íntima, tão pessoal, que ela se sentiu imediatamente culpada por sua intrusão. Preparava-se para voltar quando um galho estalou sob seu pé. Francisco levantou bruscamente a cabeça, seu rosto endurecendo ao vê-la. — O que a senhora faz aqui? Sua voz era baixa, mas cortante como uma lâmina. — Eu... estava procurando por você, gaguejou Helena, desconcertada pela dureza repentina de seu olhar. — Sinto muito, não queria... Francisco saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. No clarão lunar, seu rosto parecia esculpido em pedra, todo o vestígio da alegria da festa apagado. Este lugar é privado. Cada palavra era pronunciada com uma precisão glacial. A senhora não tinha o direito de me seguir. A vergonha e a confusão se misturavam em Helena, mas também uma ponta de raiva diante desta reação desproporcional. — Sou sua esposa, respondeu ela, erguendo ligeiramente o queixo. No entanto, você me trata como uma estranha. Como posso respeitar seus limites se nem sei que eles existem? Algo vacilou no olhar de Francisco. Surpresa, talvez, diante desta resistência inesperada. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tensões não expressas.
É minha mãe, disse ele finalmente, a voz quase inaudível. Ela está doente. Ela não me reconhece na maior parte do tempo. Esta confissão, arrancada como a contragosto, abriu uma brecha na muralha que ele havia erguido. Helena compreendeu de repente que o que havia interpretado como frieza ou indiferença podia ser a manifestação de uma dor profunda, cuidadosamente dissimulada. Sinto muito, murmurou ela. Eu não sabia. Ninguém sabe, respondeu ele simplesmente, e prefiro que continue assim. Havia neste pedido implícito de silêncio uma vulnerabilidade que tocou Helena mais do que qualquer declaração sentimental. Pela primeira vez, Francisco lhe confiava algo profundamente pessoal, pedindo-lhe não para compartilhar seu fardo, mas ao menos para respeitar sua maneira de carregá-lo. Compreendo, disse ela suavemente. Seu segredo está seguro comigo. No caminho de volta para a casa principal, caminhando lado a lado em um silêncio menos tenso que antes, Helena sentiu que uma nova fase de seu relacionamento acabava de começar. Uma fase onde a confiança, essa planta delicada, poderia talvez criar raízes e, com o tempo e os cuidados apropriados, florescer em algo mais profundo. O outono instalou-se sobre o Vale dos Vinhedos, transformando as parreiras em tapeçarias douradas e acobreadas. Os dias encurtavam, e as noites frescas convidavam a buscar refúgio dentro de casa. Foi durante uma dessas noites chuvosas, quando o aroma do vinho quente se misturava ao som das gotas no telhado de Ardósia, que Helena fez uma descoberta que revolucionaria sua percepção de Francisco. A grande casa dos Oliveira, com seus numerosos cômodos e corredores sinuosos, ainda guardava muitos mistérios para ela. Naquela noite, procurando um livro para ocupar suas horas solitárias, Francisco havia partido para resolver um assunto em Bento Gonçalves. Ela se aventurou na ala leste, menos frequentada. Uma porta entreaberta chamou sua atenção. Impulsionada pela curiosidade que se tornara sua companheira constante, ela entrou no que parecia ser um escritório abandonado. O ambiente cheirava a couro e papel antigo, e a poeira dançava nos raios do sol poente que filtravam através das cortinas desbotadas. No fundo da sala, uma estante ligeiramente deslocada revelava a existência de uma abertura. Com o coração batendo forte, dividida entre a excitação da descoberta e a culpa da intrusão, Helena puxou delicadamente o painel que dissimulava o que se revelou ser uma biblioteca secreta. Centenas de livros alinhavam-se nas prateleiras de madeira escura. Poesia, literatura, filosofia, ciências, formando uma coleção impressionante que contrastava com a biblioteca oficial da sala de estar, principalmente composta de obras técnicas sobre viticultura e história local. Seus dedos percorreram as lombadas gastas, detendo-se em um volume de Machado de Assis, cujas páginas estavam marcadas com anotações delicadas numa caligrafia que ela reconheceu imediatamente como sendo de Francisco. As margens dos contos mais sombrios estavam repletas de reflexões pessoais, revelando uma sensibilidade e uma profundidade intelectual que ele jamais havia deixado transparecer. A melancolia não é uma fraqueza, mas uma lucidez que poucos ousam enfrentar. Havia ele escrito ao lado do conto O Espelho. Usar uma máscara de indiferença é às vezes o único meio de sobreviver em um mundo que confunde sensibilidade com fragilidade. Esta frase ressoou em Helena como uma chave destrancando uma porta até então invisível. Ela pegou outro livro, depois outro, descobrindo em cada um traços da rica e complexa vida interior do homem que havia desposado, um homem que, aparentemente, temia que a comunidade local não compreendesse sua sensibilidade intelectual e artística. Absorvida por sua descoberta, ela não percebeu imediatamente o rangido do assoalho atrás de si. Quando se virou, Francisco estava parado na soleira da porta, seu rosto ilegível na penumbra crescente. O tempo pareceu congelar. Helena, apertando contra o peito um volume de poemas de Drummond, esperava a raiva, a acusação de ter violado sua intimidade. Mas a reação de Francisco foi mais complexa, mais nuançada do que ela teria imaginado. Você encontrou o meu refúgio, disse ele simplesmente, sem nenhuma animosidade perceptível. Eu não estava procurando, começou Helena, mas ele a interrompeu com um gesto suave. Eu sei.
Ele avançou na sala, acendendo um lampião que banhou a biblioteca em uma luz âmbar. Talvez fosse hora de alguém encontrá-lo. Ele aproximou-se das estantes, roçando os livros com a ponta dos dedos, como quem acaricia velhos amigos. Meu pai considerava a literatura uma distração inútil para um homem destinado a administrar uma vinícola. Sonhadores não fazem bons vinicultores, dizia ele. Francisco virou-se para ela, e pela primeira vez, Helena viu em seus olhos uma mistura de vulnerabilidade e esperança que a tocou profundamente. O que você acha, Helena? Os sonhadores fazem maus maridos também? Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome, e esta intimidade repentina, combinada com a pergunta carregada de insegurança, criou entre eles uma conexão nova, quase tangível. Penso, respondeu ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras, que os melhores vinhos nascem frequentemente do equilíbrio entre a ciência rigorosa e a arte intuitiva. Por que os casamentos seriam diferentes? Um sorriso, o primeiro verdadeiro sorriso que ela via em seu rosto, iluminou brevemente o semblante de Francisco. Ele tomou suavemente o livro das mãos dela, abriu-o em uma página marcada e leu em voz alta. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Drummond compreendia que mesmo os obstáculos mais simples podem nos fazer parar e refletir, acrescentou ele suavemente. Este momento de partilha intelectual e emocional marcou um ponto decisivo em sua relação. Naquela noite, eles permaneceram na biblioteca secreta por horas, discutindo literatura, filosofia, compartilhando reflexões que Francisco guardara para si durante anos. Helena descobriu um homem profundamente culto, sensível às belezas do mundo, mas também consciente de suas crueldades. Um homem que aprendera muito jovem a dissimular sua verdadeira natureza para corresponder às expectativas de seu pai e da sociedade rural que o cercava. Quando finalmente retornaram ao seu quarto, nas primeiras horas da madrugada, algo havia mudado entre eles. A fronteira invisível que os separava se tornara mais tênue, ainda não apagada, mas suficientemente permeável para deixar entrever a possibilidade de uma intimidade mais profunda, baseada não apenas no dever ou na convenção, mas em um reconhecimento mútuo de suas verdadeiras naturezas. Helena adormeceu naquela manhã com o sentimento de ter descoberto não uma, mas duas bibliotecas secretas. Aquela, física, escondida atrás da estante, e outra, mais preciosa ainda, que Francisco carregava dentro de si e que começava apenas a lhe revelar. As semanas seguintes à descoberta da biblioteca secreta trouxeram uma mudança sutil, mas significativa, na dinâmica entre Helena e Francisco. As barreiras não desabaram de uma vez. Francisco continuava, por natureza, um homem reservado, mas pequenas aberturas surgiam, como fissuras em um muro, permitindo que a luz filtrasse. Uma noite, enquanto o inverno se instalava suavemente sobre o Vale dos Vinhedos e o minuano assobiava ao redor da velha casa, Francisco surpreendeu Helena, entrando na cozinha, onde ela conversava com Dona Cida sobre os cardápios da semana. "Poderia nos deixar a sós, Dona Cida?" pediu ele educadamente à governanta, que se retirou com um olhar curioso. Francisco carregava uma cesta coberta com um pano branco, que depositou sobre a grande mesa de madeira polida por gerações de preparações culinárias. "Gostaria de lhe mostrar algo", disse ele a Helena, com uma nuance quase tímida na voz. Descobriu a cesta, revelando ingredientes que ela não reconhecia todos: ervas frescas, especiarias de aromas intensos, produtos do mar cuidadosamente embalados. "Você cozinha?" espantou-se Helena, surpresa por esta faceta inesperada de seu marido. Um sorriso fugaz atravessou o rosto de Francisco. "Minha avó era do litoral de Laguna. Ela me ensinou algumas receitas de sua região quando eu era criança. Pratos muito diferentes de nossa cozinha gaúcha." Ele começou a tirar utensílios, a preparar os ingredientes com gestos precisos que revelavam uma prática regular. Helena o observava, fascinada por esta transformação. Na cozinha, Francisco parecia mais relaxado, mais natural do que em qualquer outro contexto. "Posso ajudar?" propôs ela, atraída por esta atividade compartilhada.
Ele hesitou um instante, depois assentiu. Você poderia picar estas ervas. Bem fininhas assim. Eles trabalharam lado a lado em um silêncio confortável, interrompido apenas pelas explicações ocasionais de Francisco sobre as técnicas ou ingredientes. A manteiga chiava na panela de ferro fundido. Os aromas se misturavam, criando uma atmosfera de intimidade doméstica que nunca haviam compartilhado antes. Minha avó dizia que a cozinha é uma forma de amor silencioso, confiou Francisco, ajustando delicadamente o tempero. Uma maneira de alimentar a alma tanto quanto o corpo. Estas palavras, pronunciadas quase distraidamente, enquanto ele se concentrava em sua preparação, tocaram Helena mais profundamente do que qualquer declaração romântica convencional. Ela começava a compreender que o amor para Francisco não se expressava através de palavras ou gestos demonstrativos, mas através de atos de serviço e atenção, como tomar tempo para preparar um prato especial ou respeitar seu ritmo de adaptação à sua nova vida. A refeição que compartilharam naquela noite, um delicado preparo de camarões à moda catarinense, foi muito mais que uma simples experiência culinária. Cada bocado parecia conter uma história, uma memória que Francisco começou progressivamente a compartilhar. Ele falou de sua avó, mulher forte e independente, que havia se casado contra a vontade de sua família com um vinicultor gaúcho que conhecera durante uma viagem. De sua infância dividida entre a austeridade de seu pai e o calor comunicativo dessa avó vinda do litoral. Ela me lia poemas escondido, confidenciou ele com um olhar nostálgico. Dizia que as palavras bem escolhidas podiam atravessar o tempo e o espaço, nos conectar a almas que nunca encontraríamos. Foi ela quem começou a biblioteca secreta. Estas confidências, entregues entre duas garfadas, criaram uma ponte entre seus mundos. Helena percebeu que a paixão de Francisco pela literatura e poesia não era apenas um interesse intelectual, mas uma herança emocional, uma conexão com a única pessoa que parecia ter aceitado plenamente sua sensibilidade. Nos dias seguintes, a cozinha tornou-se seu santuário compartilhado. Cada noite, preparavam juntos pratos que Francisco havia aprendido com sua avó, cada receita desbloqueando uma nova lembrança, uma nova faceta do homem que Helena descobria progressivamente. Uma noite, após uma refeição particularmente bem-sucedida, enquanto saboreavam um cálice do vinho mais antigo da propriedade perto da lareira, Francisco fez uma pergunta que revelava sua própria curiosidade crescente a respeito dela. E você, Helena? Quais são as memórias que você mais estima? Esta simples pergunta, feita com uma sinceridade desarmante, marcou uma nova virada em seu relacionamento. Pela primeira vez, Francisco se interessava ativamente por seu mundo interior, suas experiências, o que a havia moldado. Helena começou a compartilhar fragmentos de sua infância, os campos de lavanda onde se escondia para ler secretamente romances de aventuras, sua paixão precoce pelo desenho que seu pai, homem prático, considerava uma perda de tempo, seus antigos sonhos de explorar o mundo além das colinas do vale. Sempre quis conhecer o oceano, confessou ela. Não apenas em uma visita rápida a Porto Alegre, mas realmente contemplá-lo, compreender seu ritmo, seus humores. Francisco a olhou longamente, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Então iremos, disse ele simplesmente. Quando o inverno passar, vou lhe mostrar o litoral de Santa Catarina. É indescritível. Esta promessa, formulada sem ênfase, mas com uma tranquila determinação, selou algo entre eles, um compromisso que ia além do contrato matrimonial, uma vontade compartilhada de construir não a união que suas famílias haviam arranjado, mas aquela que eles começavam a desejar para si mesmos. Mais tarde naquela noite, na intimidade de seu quarto, seus corpos se encontraram com uma nova consciência, não mais guiados pelo dever ou convenção, mas por um desejo nascido desta conexão emocional nascente. Pela primeira vez, suas carícias carregavam o peso de confissões compartilhadas, de vulnerabilidades reveladas, transformando o ato físico em uma forma de comunicação mais profunda que palavras. Helena adormeceu nos braços de Francisco com a sensação estranha e maravilhosa de ter cruzado um limiar invisível
em direção a um território ainda inexplorado, aquele onde o casamento arranjado por conveniência começava a se transformar em uma união escolhida dia após dia, prato após prato, confidência após confidência. Julho trouxe um frio incomum para o Vale dos Vinhedos. Geadas matinais transformavam a paisagem em quadros cristalinos, e o receio de danos às videiras preocupava todos os produtores da região. Francisco passava longas horas verificando as plantas mais vulneráveis, organizando fogueiras de proteção para aquecer o ar ao redor das parcelas mais expostas. Uma manhã, enquanto o sol lutava para atravessar a névoa invernal, Helena encontrou sobre sua penteadeira uma pequena caixa de madeira de araucária cuidadosamente polida. Dentro, aninhado em um leito de musgo seco, havia um delicado pingente de prata representando uma violeta. Não havia bilhete, nenhuma explicação, mas ela não precisava. Algumas semanas antes, durante uma caminhada ao longo do riacho que atravessava a propriedade, ela havia mencionado de passagem sua admiração pelas violetas silvestres que cresciam nas margens. Um comentário trivial, quase esquecido assim que foi pronunciado, mas não por Francisco. Este gesto, simples mas profundamente atencioso, tocou-a mais do que qualquer presente suntuoso. Revelava uma qualidade de escuta, uma atenção aos detalhes de suas preferências que testemunhava um interesse autêntico. Nesse mesmo dia, ao entardecer, Helena decidiu explorar uma parte da propriedade que conhecia mal, um pequeno vale abrigado situado atrás da casa da mãe de Francisco. O caminho estava escorregadio pela geada, e ela avançava com cuidado, saboreando a beleza austera da paisagem invernal. Ao contornar um bosque de araucárias despidas, ela parou subitamente, estupefata pelo espetáculo que se oferecia. Ali, naquele vale protegido dos ventos frios, estendia-se um jardim inteiro de violetas, centenas de plantas dispostas em canteiros geométricos, algumas já floridas apesar da estação. No centro, um simples banco de pedra estava posicionado de frente para o ponto onde o sol se poria. Era preciso plantá-las no outono para que florescessem cedo. A voz de Francisco a fez sobressaltar-se. Ele estava parado a alguns passos atrás dela, as mãos avermelhadas pelo frio, o olhar incerto, como uma criança esperando aprovação por um presente longamente preparado. Você criou tudo isso? Para mim? A pergunta era quase supérflua, mas a amplitude do gesto a deixava incrédula. Francisco simplesmente assentiu. Pensei que você gostaria de ter um lugar só seu, algo que não fosse impregnado da história dos Oliveira. Esta frase revelava uma compreensão profunda do que ela poderia ter sentido ao chegar naquela casa carregada de tradições e lembranças que não eram suas. Este jardim representava muito mais que um simples arranjo floral. Era um espaço de liberdade, um território novo que poderiam investir juntos. Comovida além das palavras, Helena aproximou-se de Francisco e, num gesto de nova intimidade, pousou sua mão em sua face áspera pela barba nascente. Obrigada, murmurou ela simplesmente. Sentaram-se lado a lado no banco de pedra, envolvidos no silêncio confortável que caracterizava cada vez mais seus momentos compartilhados. O perfume sutil das violetas flutuava ao redor deles, criando uma bolha de intimidade no ar frio de julho. Preciso lhe confessar algo, disse repentinamente Francisco, fixando o horizonte em vez de seu olhar. Sua voz tinha aquela tonalidade grave que Helena aprendera a reconhecer como o sinal de uma confidência importante. Nosso casamento... Ele se interrompeu procurando palavras. Não foi apenas arranjado por conveniência social. Helena esperou, sentindo que esta revelação custava a Francisco que ele cruzava uma fronteira pessoal significativa. Eu a observei durante anos, continuou ele suavemente. Seu modo de falar com os trabalhadores de seu pai, sem condescendência, sua gentileza com os animais da propriedade, até mesmo sua maneira de tocar as plantas, como se pedisse permissão antes de colhê-las. Ele finalmente voltou seu olhar para ela, e Helena viu uma vulnerabilidade que ele nunca havia completamente revelado antes. Quando soube que sua família enfrentava dificuldades, eu sugeri esta união a meu pai. Não foi ideia dele, mas minha. Esta revelação abalou Helena.
A ideia de que seu casamento não havia sido simplesmente uma transação econômica e social, mas o resultado de uma escolha deliberada de sua parte, transformava retrospectivamente toda a história deles. "Por que não me disse isso antes?" perguntou ela suavemente. Francisco deu de ombros levemente, um gesto raro de incerteza neste homem habitualmente tão controlado. "Tive medo que você se sentisse obrigada. Ou pior, que pensasse que eu a havia observado de maneira inapropriada. Queria dar-lhe a liberdade de me descobrir sem esse peso." O silêncio recaiu entre eles, mas diferente desta vez, carregado de novas possibilidades, da consciência de que sua união tinha raízes mais profundas do que haviam acreditado. "Tenho uma última coisa para lhe mostrar", disse Francisco, levantando-se e estendendo-lhe a mão. Ele a conduziu à pequena casa onde vivia sua mãe, mas em vez de entrar, guiou-a a uma dependência adjacente. O cômodo único estava mobiliado como um ateliê, um cavalete voltado para a janela, prateleiras carregadas de pigmentos e pincéis, telas empilhadas contra as paredes. Seu pai não era o único a considerar certas paixões como perdas de tempo, disse ele, com um sorriso levemente amargo. "Mas ao contrário de você, não tive coragem de perseverar abertamente." Ele revelou algumas telas, paisagens principalmente, reproduzidas com uma sensibilidade surpreendente, captando não apenas a aparência dos lugares, mas sua atmosfera, sua alma. E então, escondida atrás das outras, uma série de esboços representando Helena em diferentes momentos, trabalhando no jardim, lendo perto da janela, observando as vinhas ao crepúsculo. "Compreenderei se achar isso inadequado", disse ele suavemente. Mas Helena não sentia nenhuma invasão. Estes desenhos, realizados com uma atenção respeitosa aos detalhes, revelavam não um olhar voyeurista, mas uma verdadeira apreciação, uma tentativa de capturar momentos de graça natural que ela mesma ignorava possuir. Naquele dia, no frio de julho, cercados de violetas precoces e desenhos secretos, algo se consolidou entre eles. Uma compreensão mútua, um reconhecimento de que suas vidas haviam sido entrelaçadas bem antes de pronunciarem seus votos. O casamento arranjado revelava-se ser, ao menos para Francisco, fruto de uma escolha profundamente pessoal. No caminho de volta para a casa principal, caminhando de mãos dadas pela primeira vez, Helena percebeu que esta revelação mudava não apenas sua percepção do passado, mas também suas expectativas para o futuro. O que começara como uma resignação a um dever, transformava-se em algo muito mais precioso. A possibilidade de um amor autêntico, nascido do verdadeiro conhecimento do outro. Agosto transcorreu em uma doçura inesperada, tanto no clima quanto na relação entre Helena e Francisco. As revelações do Jardim das Violetas haviam criado entre eles uma nova cumplicidade, uma ternura que se manifestava através de pequenos gestos cotidianos, uma mão roçando um ombro ao passar, um olhar cúmplice trocado por cima da mesa de jantar, leituras compartilhadas ao lado da lareira, nas noites em que o minuano soprava forte demais para sair. Esta evolução, no entanto, não escapava aos olhares da comunidade. Durante a feira semanal, Helena surpreendeu sussurros à sua passagem, olhares curiosos, às vezes até reprovadores. "Não se preocupe com isso", aconselhou-lhe Dona Cida quando ela mencionou o assunto. "O pessoal daqui não gosta de mudanças. Conheceram o seu Francisco solitário e austero por tanto tempo que não sabem como reagir ao vê-lo feliz." Feliz. Esta palavra simples ressoava estranhamente quando aplicada a Francisco. Seria ele realmente feliz? E ela própria estaria? Estas questões giravam na mente de Helena, enquanto setembro se anunciava, com suas primeiras promessas de primavera. Uma tarde, ao trazer ervas frescas da horta, ela ouviu vozes vindas do escritório de Francisco, a dele e outra, mais velha e autoritária, do tabelião da cidade. Ela não pretendia parar, mas um fragmento de frase chamou sua atenção. "Arranjo financeiro que o senhor propôs é excessivamente generoso, seu Francisco. Tem certeza de que quer comprometer uma quantia tão grande para a família Moreira?" Helena congelou, o coração subitamente pesado. O que significava esta conversa? Que arranjo financeiro relacionado à sua família Francisco havia concluído sem lhe contar?
Nos dias seguintes, este fragmento de conversa tornou-se uma semente de dúvida que germinava lentamente em sua mente. Ela observava Francisco com um novo olhar, perguntando-se o que mais ele lhe escondia. Sua proximidade recente seria apenas uma fachada mascarando outros segredos. Uma semana depois, durante uma visita a seus pais, Helena encontrou a oportunidade de interrogar discretamente seu pai. Os negócios parecem estar melhores ultimamente, observou ela, acompanhando-o na inspeção das mudas que logo seriam replantadas. Seu pai, homem simples, pouco inclinado a discussões financeiras com mulheres, mesmo sua própria filha, limitou-se a dar de ombros. Tivemos sorte. Um credor compreensivo. Que credor? Uma hesitação, um olhar esquivo. Não é importante, minha filha. Concentre-se em seu casamento. É tudo o que importa agora. Este não dito confirmou suas suspeitas. No caminho de volta, na carroça conduzida por um dos trabalhadores de Francisco, Helena sentiu uma emoção complexa invadi-la, uma mistura de gratidão pela generosidade de seu marido e raiva diante desta revelação escondida. Se Francisco havia ajudado financeiramente sua família, por que dissimular? O que significava realmente seu casamento aos olhos dele? Ao retornar à propriedade, encontrou Francisco na biblioteca secreta, absorto na leitura de um velho volume encadernado em couro. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, um sorriso espontâneo iluminando seu rosto habitualmente grave, um sorriso que se apagou rapidamente quando percebeu sua tensão. — O que houve? Perguntou ele, fechando suavemente o livro. Helena permaneceu perto da porta, incapaz de avançar em sua direção como teria feito nas últimas semanas. — Gostaria que me falasse sobre o acordo financeiro que você fez com minha família. O rosto de Francisco fechou-se instantaneamente, retornando àquela impassibilidade que ela quase havia esquecido. — Quem lhe falou disso? — Importa? O que importa é que você não me disse nada. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, como nos primeiros tempos de seu casamento. Francisco levantou-se lentamente, guardando meticulosamente o livro antes de responder. Sua família enfrentava dificuldades mais graves do que eles lhe fizeram crer. As dívidas se acumulavam. Corriam o risco de perder suas terras. Cada palavra era pronunciada com uma precisão clínica, como se apresentasse os fatos de um caso que não o concernia pessoalmente. — E você propôs resolver essas dívidas em troca da minha mão, é isso? A voz de Helena tremia levemente, traindo a emoção que tentava conter. Francisco sacudiu a cabeça, um lampejo de dor atravessando brevemente seu olhar. — Não. Propus o casamento primeiro, pelas razões que já lhe expliquei. A ajuda financeira foi separada. Não queria que soubesse porque temia precisamente esta reação, que pensasse ter sido comprada. Não é o caso? A pergunta era cruel, e Helena arrependeu-se assim que ela escapou de seus lábios, mas não podia retirá-la. Francisco recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Seu rosto esvaziou-se de toda a expressão, retornando àquela máscara de impassibilidade que usava antes que seus mundos começassem a se misturar. Se é isso que acredita, então não vejo o que poderia dizer para convencê-la do contrário. Ele deixou o aposento sem mais uma palavra, deixando Helena sozinha entre os livros que haviam sido testemunhas silenciosas de sua aproximação. A dor que vislumbrara em seus olhos antes que ele se fechasse completamente a assombrava, mas sua própria ferida, o sentimento de ter sido mantida na ignorância de um aspecto crucial de sua união, impedia-a de segui-lo imediatamente. Os dias que se seguiram foram marcados por um retorno à distância formal dos primórdios. Francisco saía antes do amanhecer e voltava tarde, evitando as refeições compartilhadas e os momentos de intimidade que haviam construído. As noites na biblioteca secreta, as preparações culinárias cúmplices, os passeios pela propriedade, tudo isso parecia pertencer a um passado remoto, um sonho do qual haviam despertado muito bruscamente. Helena oscilava entre a raiva, contra Francisco por seu silêncio, contra seus pais por sua cumplicidade nesta dissimulação, e um sentimento crescente de perda, pois apesar da revelação perturbadora, ela não podia negar que o relacionamento que haviam começado a construir lhe fazia uma falta terrível. Uma noite,
Enquanto contemplava o jardim das violetas de sua janela, aquele jardim criado especialmente para ela, símbolo de uma atenção que ninguém jamais havia manifestado a seu respeito, a constatação a atingiu com uma clareza dolorosa. Ela havia começado a se apaixonar por Francisco. Não pelo marido que as circunstâncias lhe haviam imposto, mas pelo homem que havia descoberto progressivamente, sensível, atencioso, portador de feridas que escondia do mundo, mas que havia começado a lhe revelar. Esta tomada de consciência não resolvia o problema da confiança quebrada, mas dava a Helena uma nova perspectiva. Se o amor começava a nascer entre eles, não merecia que tentasse compreender as motivações de Francisco, além de sua raiva inicial. No silêncio da noite gaúcha, embalada pelo canto dos grilos precoces anunciando a primavera, Helena tomou uma decisão. Não deixaria este mal-entendido destruir o que haviam tão pacientemente começado a construir. Mas o caminho para a reconciliação anunciava-se difícil, pois Francisco parecia ter reconstruído ao seu redor as muralhas que ela acreditara, talvez ingenuamente, ter definitivamente derrubado. Setembro avançou com seu cortejo de rajadas imprevisíveis e clarões súbitos, refletindo o humor mutável de Helena. A distância instalada entre ela e Francisco, desde sua confrontação, parecia tão intransponível quanto as colinas que separavam a propriedade oliveira do resto do mundo nos dias de neblina espessa. Francisco havia se recolhido em um silêncio educado mas glacial, ocupando-se de seus afazeres, com aquela eficiência metódica que caracterizava o homem que ela havia desposado, mas não aquele que havia começado a conhecer. Suas trocas limitavam-se a banalidades práticas, como se tivessem retornado aos primeiros dias de seu casamento, apagando todos os progressos, todas as confidências, todas as cumplicidades desenvolvidas ao longo dos meses. Naquela manhã, incapaz de suportar por mais tempo esta atmosfera sufocante, Helena decidiu visitar a mãe de Francisco. Desde a descoberta de sua existência, ela não havia ousado retornar à pequena casa aninhada no fundo da propriedade, respeitando o que Francisco parecia considerar como um santuário privado. Mas hoje, impulsionada por uma necessidade de compreender mais profundamente o homem que se tornara tão importante para ela, tomou o caminho dos pinheiros que levava à modesta habitação. O dia estava claro, o céu de um azul intenso que apenas o sul do Brasil parece capaz de produzir. O ar cheirava a erva mate e terra úmida após uma chuva matinal. Helena bateu suavemente à porta, seu coração acelerado ante a ideia desta transgressão. Uma mulher de uns 60 anos abriu-lhe, não a mãe de Francisco, mas visivelmente uma cuidadora de rosto benevolente. Dona Helena, disse a mulher com uma leve reverência. Que surpresa! Seu Francisco não está aqui hoje. Eu sei, respondeu Helena. Eu vim ver a mãe dele, se for possível. Uma hesitação visível atravessou o rosto da cuidadora. Não sei se seu Francisco... Por favor, insistiu suavemente Helena. Sou sua nora há quase 6 meses e nunca a conheci. Após um momento de reflexão, a mulher afastou-se para deixá-la entrar. Dona Teresa tem seus dias bons e ruins. Hoje é razoavelmente bom. Talvez fique feliz em ter companhia. O interior da casa era simples, mas confortável, inundado de luz natural graças às amplas janelas orientadas para o sul. Buquês de erva mate seca pendiam das vigas, perfumando delicadamente o ar. Em uma poltrona perto da janela, estava sentada uma senhora idosa, cujos traços, apesar dos estragos do tempo e da doença, conservavam uma fineza que lembrava imediatamente Francisco. Dona Teresa, a senhora tem visita, anunciou a cuidadora em voz clara e forte. É Helena, a esposa de seu filho. A velha senhora virou lentamente a cabeça, seu olhar inicialmente vago fixando-se progressivamente em Helena. Por um instante, uma centelha de lucidez pareceu atravessar seus olhos. Você tem os mesmos olhos que ela, murmurou com voz frágil. Os mesmos olhos que a mulher do retrato. Helena aproximou-se suavemente, sentando-se no banquinho colocado perto da poltrona. Que retrato, Dona Teresa! Mas o lampejo de clareza já se havia desvanecido. A velha senhora retornou à sua contemplação do jardim,
como se Helena não estivesse mais lá. A cuidadora deu de ombros levemente, com um sorriso triste. É assim. Os momentos de lucidez são breves, mas são preciosos. Helena permaneceu, no entanto, falando suavemente à mãe de Francisco sobre coisas simples, as violetas que floresciam no jardim que ele havia criado para ela, os preparativos de primavera nos vinhedos, os pequenos acontecimentos cotidianos da propriedade. A velha senhora não respondia, mas algo em sua atitude, uma leve inclinação da cabeça, talvez, sugeria que escutava, a seu modo. Após cerca de 1 hora, Helena despediu-se, emocionada por este encontro silencioso que lhe havia, paradoxalmente, ensinado muito mais que numerosas conversas. A paciência e a ternura que Francisco manifestava para com sua mãe doente revelavam uma profundeza de caráter, uma capacidade de amor incondicional que ela apenas havia vislumbrado em seus momentos compartilhados. Ao deixar a pequena casa, ela avistou pendurado no corredor um quadro que não havia notado ao entrar. O retrato de uma jovem mulher de olhos expressivos, de um verde salpicado de ouro, estranhamente semelhantes aos seus. A semelhança era perturbadora, como se contemplasse uma versão de si mesma vestida à moda de outra época. É a avó de Francisco, explicou a cuidadora que a havia acompanhado até a porta. Aquela que vinha do litoral. Ele diz frequentemente que a senhora se parece com ela. Esta revelação atingiu Helena como uma onda de choque. A avó do litoral, aquela que havia iniciado Francisco à culinária, à poesia, à pintura, aquela de quem ele falava com uma ternura particular. E ela, Helena, parecia-se com ela a ponto de mesmo sua mãe doente tê-lo notado. No caminho de volta para a casa principal, esta nova peça do quebra-cabeça que era Francisco girava em sua mente. Teria ele sido atraído por ela por causa desta semelhança? Procurava recriar, de certa forma, a relação privilegiada que tivera com esta avó falecida? Estas questões perturbadoras foram interrompidas pela visão do próprio Francisco, que a esperava diante da casa, o rosto fechado, as mãos crispadas a seus lados. "Você foi ver minha mãe", disse ele sem preâmbulo, sua voz contendo com dificuldade uma raiva contida. Helena ergueu o queixo, recusando-se a se deixar intimidar. Sim, precisava entender. Entender o que exatamente? Você, nós. O que se constrói entre nós, apesar de todas as complicações. Eles se encaravam como dois duelistas, separados por alguns passos, mas também por todos os não ditos que se haviam acumulado desde sua disputa. "Você se parece com ela", disse finalmente Francisco, sua voz suavizando-se ligeiramente. "Com minha avó, não apenas fisicamente, sua força tranquila, sua maneira de ver beleza, onde outros veem apenas o ordinário. É por isso que me escolheu?" A pergunta era direta, quase brutal, mas Helena precisava saber. Francisco desviou o olhar, fixando o horizonte onde os últimos raios de sol incendiavam as colinas. "No início, talvez. A semelhança me intrigou, mas depois..." Ele hesitou, buscando suas palavras com uma precaução incomum. "Depois, descobri que você era muito mais que um eco do passado. Você é você mesma, Helena. Única." Esta confissão, arrancada quase a contragosto, criou uma brecha na muralha que se erguera entre eles. Helena deu um passo em sua direção, depois outro, até ficar suficientemente próxima para sentir o calor de seu corpo no ar fresco da tarde. "O acordo financeiro com minha família, entendo por que não me falou sobre ele, mas não poderemos construir algo verdadeiro sobre segredos, Francisco." Ele assentiu lentamente, reconhecendo a justeza de suas palavras. "Temia que você se sentisse obrigada. Ou pior, que visse em minhas atenções apenas o comportamento de um homem que comprou uma esposa." "Não penso isso", murmurou Helena, ousando pousar uma mão em seu braço. "Talvez tenha acreditado por um instante, sob o choque da descoberta. Mas sei agora que você é um homem muito mais complexo, muito mais profundo que isso." Naquela noite, enquanto as estrelas apareciam uma a uma no céu gaúcho, eles caminharam juntos até o Jardim das Violetas. Sentados lado a lado no banco de pedra, começaram o paciente trabalho de reconstrução. De sua confiança mútua, de seu relacionamento,
e talvez de algo que se assemelhava cada vez mais ao amor. O peso dos não ditos aliviava-se progressivamente, substituído por uma compreensão mais profunda, mais nuançada de suas motivações respectivas. Helena compreendia agora que a generosidade de Francisco para com sua família não havia sido um meio de adquiri-la, mas uma extensão natural de sua tendência a cuidar daqueles que considerava como seus. Assim como cuidava de sua mãe doente, dos trabalhadores da propriedade, das vinhas herdadas de seus ancestrais. Quanto a Francisco, começava a aceitar que a verdadeira intimidade exigia uma vulnerabilidade que havia passado sua vida evitando, não apenas o compartilhamento ocasional de lembranças cuidadosamente selecionadas, mas uma abertura constante, mesmo quando a verdade arriscava ser mal interpretada. Na obscuridade perfumada do jardim, suas mãos se encontraram, se uniram, selando silenciosamente uma promessa de transparência que as palavras não teriam podido expressar tão eloquentemente. Outubro desdobrou suas cores sobre o Vale dos Vinhedos, como um pintor entusiasta, transformando a paisagem em uma paleta vibrante de ocres, verdes tenros e toques resplandecentes, onde as papoulas perfuravam a terra. Nas videiras, os primeiros brotos apareciam, promessas frágeis da colheita vindoura. A reconciliação entre Helena e Francisco permanecia delicada, como esses jovens rebentos, cheia de promessas, mas ainda vulnerável às intempéries emocionais. Eles reaprendiam a confiar um no outro, com uma consciência nova da profundidade das feridas que os mal-entendidos podiam infligir. Uma manhã, enquanto a primavera se instalava firmemente, Francisco bateu suavemente à porta do quarto de Helena, pois haviam temporariamente retomado o hábito de dormir separados, enquanto reconstruíam sua intimidade emocional. "Gostaria de lhe mostrar algo hoje", disse ele quando ela abriu. "Se estiver disponível." Helena foi tocada pelo nervosismo incomum que percebia em sua voz. Francisco, sempre tão senhor de si mesmo, parecia quase tímido, como um rapaz propondo um primeiro encontro. "Claro", respondeu ela com um sorriso encorajador. "O que devo vestir?" "Algo confortável para caminhar. E talvez um chapéu. O sol estará forte hoje." Uma hora depois, deixavam a propriedade na charrete conduzida pelo próprio Francisco. Uma raridade, pois ele geralmente delegava esta tarefa aos empregados. Tomaram a estrada litorânea, aquela que serpenteava entre as colinas antes de mergulhar em direção ao mar. "Vamos ver o litoral?" perguntou Helena, lembrando-se da promessa que ele lhe fizera meses antes. Francisco assentiu, suas mãos firmes guiando habilmente os cavalos nas curvas. "Pensei que era hora de cumprir essa promessa. E há outra coisa que gostaria de lhe mostrar." O mistério desta declaração pairava entre eles, criando uma antecipação que tornava a viagem mais excitante. Atravessaram pequenas vilas perduradas, cumprimentando ocasionalmente conhecidos, antes de finalmente atingir a costa catarinense. Francisco parou a charrete sobre um promontório que dominava uma praia particularmente espetacular. Uma enseada de água turquesa, emoldurada por falésias rochosas de um branco ofuscante. O contraste das cores sob o sol primaveril era de tirar o fôlego. "É indescritível", murmurou Helena, absorvendo a beleza selvagem da paisagem. Francisco a observava com uma intensidade particular, como se tirasse mais prazer em ver sua reação do que em contemplar a paisagem em si. "É meu lugar favorito desde a infância. Meu avô me trazia aqui para pescar." Eles desceram por uma trilha íngreme até uma pequena praia de seixos onde Francisco havia preparado um piquenique simples, mas elegante. Pão fresco, queijos locais, azeitonas e vinho da propriedade. Sentados lado a lado sobre uma manta, saborearam esta refeição contemplando o mar cintilante, compartilhando lembranças de infância com uma desenvoltura que marcava seu retorno progressivo à intimidade. Após a refeição, Francisco tornou-se subitamente mais sério, quase solene. "Tenho algo para lhe mostrar agora. Algo que ninguém mais sabe." Ele a guiou ao longo da orla, contornando várias formações rochosas até atingirem uma abertura quase invisível na falésia. A entrada de uma pequena gruta, cujo acesso só era possível na maré baixa. "Cuidado onde pisa", advertiu ele,
tomando-lhe a mão para estabilizá-la sobre as rochas escorregadias. O interior da gruta era mais espaçoso do que parecia desde o exterior. A luz filtrava através de uma fissura no teto rochoso, criando um feixe luminoso que dançava sobre a água de uma pequena bacia natural. Mas o que imediatamente cativou Helena foram os desenhos que cobriam as paredes. Pinturas simples, mas evocativas, representando cenas marinhas, barcos, figuras humanas estilizadas. "Foi você quem fez isso?" perguntou ela, maravilhada por esta galeria secreta. Francisco assentiu, uma mistura de orgulho e apreensão no olhar. "Comecei na adolescência. Cada vez que a vida na propriedade tornava-se sufocante demais, eu vinha aqui. Era meu refúgio, meu segredo." Helena aproximou-se dos desenhos, tocada por esta confidência inesperada. Algumas pinturas eram claramente antigas, desajeitadas mesmo, enquanto outras revelavam uma maestria crescente, uma sensibilidade artística que se refinava com os anos. "Por que está me mostrando isso agora?" perguntou ela suavemente. Francisco sentou-se sobre uma rocha plana, convidando Helena a fazer o mesmo. Seu rosto, na luz difusa da gruta, parecia mais jovem, como se neste lugar ele voltasse a ser o adolescente que havia buscado expressar suas emoções, longe dos olhares desaprovadores. "Porque percebi, após nosso desentendimento, que eu lhe pedia algo que não estava pronto para oferecer eu mesmo. Uma confiança total." Ele fez um gesto englobando os desenhos. "Isto é a parte mais privada de mim mesmo, aquela que nunca compartilhei com ninguém, nem mesmo com meu pai ou minha avó." Esta revelação, que Francisco lhe oferecia acesso a uma parte de si mesmo que havia zelosamente guardado em segredo por toda a sua vida, tocou Helena mais profundamente que qualquer declaração romântica convencional. Era um ato de confiança absoluta, uma maneira de dizer-lhe, sem as palavras que ainda achava difíceis de pronunciar, que ela se tornara essencial à sua vida. "Há outra coisa", continuou Francisco, tirando do bolso um pequeno caderno usado. "Comecei a escrever estas cartas bem antes de nosso casamento. São todas endereçadas a você, mas nunca tive a intenção de enviá-las." Ele entregou-lhe o caderno com uma hesitação palpável. Dentro, Helena descobriu dezenas de cartas escritas à mão, datadas de diferentes épocas, algumas remontando a quase 3 anos antes de seu casamento. Cada missiva revelava pensamentos profundos, observações sobre sua pessoa, reflexões sobre a vida e, progressivamente, sentimentos que ele nunca ousara expressar abertamente. A tinta azul das palavras se turvava em certos lugares, prova das emoções intensas sentidas durante a escrita. Helena percorreu estas páginas com um espanto crescente, descobrindo um Francisco que jamais teria imaginado, poético, atormentado às vezes, capaz de uma ternura e uma vulnerabilidade que havia cuidadosamente dissimulado do mundo. "Não sei o que dizer", murmurou ela finalmente, erguendo os olhos para ele. Francisco sorriu levemente, aquele sorriso raro que transformava seu rosto austero. "Não precisa dizer nada. Eu queria apenas que soubesse que o que construímos agora não nasceu do acaso ou da conveniência. Ao menos não para mim." Na penumbra desta gruta secreta, face aos testemunhos silenciosos de anos de sentimentos escondidos, Helena sentiu algo se desatar dentro dela. As últimas resistências, as últimas incertezas quanto à natureza verdadeira de seu relacionamento. Francisco não lhe oferecia apenas confidências, mas o acesso a territórios de sua alma que sempre mantivera inviolados. Quando deixaram a gruta, a maré começava a subir, apagando progressivamente seus rastros na areia úmida. O sol declinava, tingindo o céu de rosa e laranja, criando sobre o mar um caminho dourado que parecia convidá-los a avançar juntos. No caminho de volta para a propriedade, sentados lado a lado na charrete, suas mãos se encontraram naturalmente, unindo-se em uma promessa silenciosa. As últimas dúvidas de Helena haviam se dissipado como a névoa matinal sob o sol gaúcho. O que sentia agora por Francisco, essa mistura complexa de ternura, admiração e desejo, não podia mais ser negado ou minimizado. Ela havia cruzado a fronteira invisível que separa a afeição nascente do amor verdadeiro,
entrando em um território tão misterioso e belo quanto a gruta secreta, um território onde as vulnerabilidades compartilhadas tornam-se forças e onde as diferenças que pareciam outrora insuperáveis transformam-se em complementaridades essenciais. Novembro envolveu a propriedade Oliveira num estojo de verdura luxuriante. As videiras outrora esqueléticas cobriam-se agora de folhas vigorosas e cachos nascentes, que prometiam uma colheita abundante. No Jardim das Violetas, as flores cediam progressivamente lugar a outras variedades estivais que Helena havia plantado com a ajuda discreta, mas constante de Francisco. Seu relacionamento também florescia, nutrido pela confiança renovada e pelos segredos compartilhados. As noites passadas separados tornaram-se uma lembrança distante, substituídas por uma intimidade que ultrapassava o simples contato físico. Uma comunhão de almas que se revelavam uma à outra com uma honestidade crescente. Uma manhã, enquanto o sol mal se levantava, Helena foi despertada por ruídos incomuns vindos do pátio principal. Aproximando-se da janela, avistou Francisco supervisionando o carregamento de várias malas em uma carruagem. Intrigada, vestiu-se rapidamente e desceu para encontrá-lo, ainda sonolenta e ligeiramente preocupada com esta atividade imprevista. — O que está acontecendo? Perguntou ela ao se aproximar. Francisco virou-se para ela com um sorriso misterioso. Uma surpresa. Esperava acordá-la mais convencionalmente, mas, já que está de pé, ele entregou-lhe um envelope selado. — Para você. Dentro, Helena descobriu 2 passagens de trem para Florianópolis, datadas do próprio dia. Ela ergueu para Francisco um olhar onde a incompreensão se misturava à excitação. Florianópolis? Hoje? Mas as videiras, sua mãe... Tudo está arranjado, tranquilizou-a ele. Dona Cida cuidará de minha mãe, e o capataz sabe exatamente o que fazer em nossa ausência. Ficaremos fora 10 dias. 10 dias! Exclamou Helena, ao mesmo tempo encantada e desorientada por esta iniciativa totalmente inesperada. Mas por que Florianópolis? E por que agora? O sorriso de Francisco alargou-se ligeiramente, revelando esta faceta mais descontraída de sua personalidade que ele lhe mostrava cada vez mais frequentemente. Porque você me disse um dia que sonhava em ver o mundo além das colinas do vale. Florianópolis é apenas um começo, mas é um começo que tem um significado particular. Ele não se explicou mais, deixando Helena em uma confusão deliciosa, enquanto ela se apressava a preparar suas coisas para esta viagem imprevista. Em menos de 2 horas estavam a caminho da estação, o coração de Helena batendo com uma excitação que não sentia desde a infância. A viagem de trem foi uma descoberta em si. A paisagem que desfilava, transformando progressivamente o Vale dos Vinhedos, ensolarado em regiões mais verdes e nebulosas, à medida que se aproximavam do litoral. Francisco, que conhecia bem a capital catarinense por ter estudado brevemente lá em sua juventude, contava-lhe anedotas sobre os lugares que visitariam, alimentando sua antecipação. Chegaram a Florianópolis no fim da tarde, sob uma chuva fina que dava à cidade uma atmosfera quase irreal, as luzes refletindo-se sobre as pedras do calçamento lustrosas. Uma carruagem conduziu-os a um pequeno hotel elegante situado perto do mercado público. Não o tipo de estabelecimento grandioso que a fortuna dos Oliveira poderia lhes permitir, mas um lugar íntimo, de charme discreto, que correspondia perfeitamente à sensibilidade compartilhada deles. Amanhã, prometeu Francisco enquanto se instalavam em seu quarto com vista para o mar, mostrarei a você por que realmente viemos. Naquela noite, embalada pelo murmúrio distante da cidade que nunca dormia completamente, Helena sonhou com bibliotecas infinitas e jardins secretos, onde as violetas falavam com a voz da mãe de Francisco. Na manhã seguinte, após um café da manhã composto de frutas frescas e pão de queijo, Francisco a guiou através das ruas animadas da capital até um bairro mais calmo, onde os edifícios históricos portugueses cediam lugar a construções mais recentes, testemunhas de uma Florianópolis em transformação. Eles pararam diante de uma livraria antiga, cuja fachada modesta não atraía a atenção dos passantes apressados.
Um sininho tilintou suavemente quando o empurraram à porta, revelando um interior que pareceu imediatamente familiar a Helena. Prateleiras vergando sob o peso dos livros, aquele odor particular de papel antigo e tinta, a atmosfera acolhedora que convidava à contemplação silenciosa. Um homem idoso emergiu dos fundos da loja, seus óculos empoleirados sobre um nariz aquilino, seus olhos iluminando-se ao reconhecer Francisco. "Meu rapaz!" exclamou ele. "Finalmente! Faz tempo demais." Os dois homens abraçaram-se com uma afeição evidente. Depois o velho homem voltou seu olhar penetrante para Helena. "E esta é a jovem de quem tanto me falou em suas cartas", disse ele com um sorriso caloroso. "Sou João Fonseca, o irmão da avó de Francisco. Bem-vinda à minha modesta livraria, minha querida." Esta revelação surpreendeu Helena. Francisco nunca lhe havia mencionado a existência deste tio-avô, nem sua correspondência regular. João os convidou para os fundos da loja, um espaço confortável, onde uma mesa já estava posta para o chá, como se os esperasse precisamente àquela hora. Maria teria ficado tão feliz em vê-lo finalmente encontrar alguém que compreende sua alma, disse João a Francisco enquanto se instalavam. "Ela sempre se preocupou com você, sabe? Temia que se enterrasse naquela propriedade, prisioneiro das expectativas de seu pai." Francisco assentiu, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Ela tinha razão em se preocupar. Durante muito tempo vivia exatamente como ela temia. João voltou-se para Helena com um olhar malicioso. "Sabia que esta livraria é a razão pela qual a avó de Francisco conheceu seu avô? Ela vinha aqui regularmente, escapando de seu internato, para se perder nos livros que seu pai lhe proibia. Contra todas as convenções sociais da época, contra os preconceitos regionais, contra os planos que suas famílias tinham para eles. Esta história ressoava estranhamente com sua própria situação, e Helena compreendeu subitamente a verdadeira razão desta viagem. Francisco não lhe mostrava simplesmente Florianópolis ou a livraria de seu tio-avô, mas as raízes do que o havia moldado, as origens de sua sensibilidade literária, os modelos que haviam nutrido sua concepção do amor, apesar da educação rígida de seu pai. Um dia um jovem do Sul entrou, procurando uma obra sobre viticultura moderna, e eles se apaixonaram entre estas mesmas estantes, completou Francisco, seu olhar cruzando o de Helena com uma intensidade particular. Os dias seguintes, eles exploraram Florianópolis através do prisma desta história familiar. Os cafés literários que Maria e seu marido haviam frequentado antes de se instalarem definitivamente no Vale dos Vinhedos, os jardins onde haviam passeado, as livrarias e os museus que haviam nutrido sua paixão comum pelas artes. Mas o momento mais significativo ocorreu durante sua penúltima noite em Florianópolis. Após um jantar em um pequeno restaurante perto da Praça 15, Francisco conduziu Helena até uma ponte iluminada pelos primeiros lampiões da noite. "Foi aqui", disse ele suavemente, parando no meio da ponte, "que minha avó e meu avô decidiram desafiar suas famílias e criar seu próprio destino." Ele tirou do bolso um pequeno estojo de veludo escuro, abrindo-o para revelar um anel antigo, uma safira cercada de minúsculos diamantes, engastada em um aro de ouro patinado pelo tempo. Este anel pertencia a Maria. Ela m'o confiou antes de sua morte, fazendo-me prometer de só oferecê-lo a uma mulher que eu amasse como meu avô a amava ela, não por seu nome ou seu dote ou as convenções sociais, mas por sua alma. Francisco tomou a mão de Helena, seu olhar mais vulnerável do que ela jamais o vira. "Nosso casamento começou como um arranjo, mas o que sinto por você agora?" Ele se interrompeu procurando as palavras justas, ele que sempre achara mais fácil expressar seus sentimentos através de cartas jamais enviadas ou desenhos escondidos em uma gruta secreta. "Eu te amo, Helena", disse ele finalmente, as palavras simples mas carregadas de uma verdade absoluta. Não como um marido deve amar sua esposa por dever, mas como um homem ama a pessoa que despertou sua alma. Você aceitaria este anel como símbolo não de nosso arranjo passado, mas do amor verdadeiro que encontramos juntos? Sob as estrelas de Florianópolis, sobre esta ponte onde outra história de amor havia começado décadas antes,
Helena sentiu as últimas peças do quebra-cabeça se encaixarem. Todas as descobertas, os segredos compartilhados, os obstáculos superados, convergiam para este momento de clareza perfeita, onde ela compreendia finalmente a profundidade do que haviam construído juntos. Sim, respondeu ela simplesmente, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Sim, Francisco. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, perfeitamente ajustado, como se tivesse sido criado para ela, Helena sentiu que selavam muito mais que uma promessa romântica. Eles honravam as raízes invisíveis que haviam nutrido seu encontro, reconhecendo que o amor verdadeiro, como as videiras mais robustas, extrai sua força de profundezas que o olho não pode perceber. O retorno ao Vale dos Vinhedos, após estes 10 dias em Florianópolis, foi como um despertar em uma realidade transformada. A propriedade Oliveira, com suas pedras seculares e suas videiras ordenadas, parecia ao mesmo tempo profundamente familiar e sutilmente diferente, como se Helena e Francisco a vissem agora através do prisma de seu amor confessado, reconhecido, celebrado. Dezembro desdobrava seu calor generoso sobre as colinas e os preparativos para o verão vinícola estavam a todo vapor. A efervescência habitual reinava, mas Francisco abordava suas responsabilidades com uma leveza nova, delegando mais, tomando tempo para explicar suas decisões a Helena, que se interessava cada vez mais pelos aspectos técnicos da produção. Uma manhã, enquanto inspecionavam juntos uma parcela particularmente promissora, Francisco notou a palidez súbita de Helena. "Não está se sentindo bem?" perguntou ele, preocupado, pousando uma mão em seu braço. Helena sacudiu a cabeça, tentando minimizar seu mal-estar. "Não é nada. O calor, sem dúvida. Mas não era a primeira vez que tais vertigens a acometiam ultimamente. E Francisco, cuja atenção para com ela se havia consideravelmente refinado, não se deixava enganar. "Voltemos", insistiu ele suavemente. "Você precisa descansar." Esta solicitude, longe de ser sufocante como ela poderia tê-la percebido alguns meses antes, tocava agora a Helena como uma prova tangível de seu amor. Ela aceitou voltar, mas assim que estiveram sozinhos na frescura da casa, confiou-lhe suas suspeitas. Estas náuseas matinais, este cansaço inabitual, estas mudanças sutis que percebia em seu corpo. Acho que estou grávida, Francisco." Estas palavras, pronunciadas com uma mistura de maravilhamento e apreensão, criaram entre eles um silêncio carregado de emoção. O rosto de Francisco transformou-se progressivamente, a surpresa inicial cedendo lugar a uma alegria incrédula, depois a uma ternura infinita. "Um filho", murmurou ele, como se pronunciar estas palavras em voz alta pudesse quebrar o encantamento deste momento. Eles guardaram esta notícia para si durante várias semanas, saboreando este segredo compartilhado como um tesouro precioso. Helena temia que a gravidez mudasse a dinâmica delicada que haviam construído, que Francisco a visse diferentemente, ou que as responsabilidades parentais vindouras sufocassem esta intimidade tão pacientemente cultivada. Mas a reação de Francisco superava suas esperanças mais otimistas. Cada noite, ele lia-lhe poemas perto do fogo, suas mãos roçando às vezes seu ventre ainda plano, com uma reverência que a tocava profundamente. Ele adaptava seus próprios hábitos para acomodar suas mudanças de humor e apetite, transformando os desafios da gravidez em ocasiões de cuidados atentos em vez de inconvenientes. "Seremos pais juntos", havia-lhe prometido uma noite, quando a insônia a mantinha acordada. "No mesmo ritmo cuidadoso com o qual construímos nosso amor." Esta promessa, murmurada na obscuridade de seu quarto, confirmava a Helena que ela havia encontrado não apenas um marido, mas um verdadeiro companheiro de vida, um homem capaz de crescer e evoluir com ela, através das estações mutáveis da existência. A notícia da gravidez, quando finalmente compartilhada com a família e os próximos, suscitou as reações esperadas: felicitações calorosas, conselhos não solicitados, preparativos entusiastas. Mas o que surpreendeu mais Helena foi a transformação sutil
na maneira como a comunidade local percebia agora seu casal. Os olhares outrora desconfiados ou curiosos haviam se suavizado. As fofocas pareciam ter cedido lugar a uma aprovação tácita, como se a perspectiva de um herdeiro Oliveira legitimasse definitivamente sua união aos olhos do mundo. As pessoas precisam de categorias simples para compreender o que as cerca, explicou Francisco com uma sabedoria tranquila. Um casamento de amor que nasce de um arranjo prático escapa às suas classificações habituais. Mas um filho, eis algo que todos compreendem. Esta observação desprovida de amargura refletia a evolução do próprio Francisco, sua capacidade crescente de aceitar o mundo tal como era, criando com Helena um espaço privado onde podiam viver segundo seus próprios valores. Uma tarde particularmente quente de janeiro, enquanto Helena descansava no Jardim das Violetas, agora transformado em um caleidoscópio de flores estivais, recebeu uma visita inesperada. A mãe de Francisco, acompanhada de sua cuidadora, aproximava-se lentamente pelo caminho sombreado. Era a primeira vez que Helena via a velha senhora deixar sua casa. Francisco lhe havia explicado que os deslocamentos tornavam-se cada vez mais difíceis para ela, tanto fisicamente quanto mentalmente, a mudança de ambiente provocando frequentemente confusão e ansiedade. Ela insistiu em vir, explicou a cuidadora com um dar de ombros surpreso. Repete seu nome desde esta manhã. Helena levantou-se para acolher sua sogra, tocada por este esforço extraordinário. A velha senhora sentou-se lentamente no banco, seu olhar vago percorrendo o jardim, antes de pousar sobre Helena com uma clareza súbita e incomum. Você carrega a vida, disse ela simplesmente, estendendo uma mão trêmula para o ventre ligeiramente arredondado de Helena. Eu sinto. Um menino. Forte como seu pai, mais doce como você. Esta declaração, pronunciada com uma convicção tranquila por uma mulher geralmente perdida nas brumas de sua doença, criou um arrepio de emoção em Helena. Seria uma simples coincidência, uma suposição aleatória, ou a manifestação de uma intuição que a doença não havia apagado. Seja como for, este momento de conexão inesperada com esta mulher que dera à luz o homem que amava, parecia portador de um significado profundo, como se uma bênção silenciosa fosse transmitida através das gerações, uma continuidade que transcendia as dificuldades individuais. Quando Francisco soube desta visita na mesma noite, sua emoção foi palpável. Minha mãe não deixou sua casa há quase 2 anos, disse ele suavemente. Nem mesmo para a vindima ou o Natal. Este simples fato sublinhava a importância do que havia ocorrido, como se a nova vida que crescia em Helena tivesse temporariamente atravessado os véus de confusão que envolviam o espírito da velha senhora, criando uma conexão efêmera mais significativa. Nas semanas que se seguiram, uma transformação sutil operou-se na relação entre Francisco e sua mãe. Ele começou a falar-lhe da criança vindoura durante suas visitas cotidianas, descrevendo os preparativos, compartilhando suas esperanças e temores de futuro pai. E embora a velha senhora raramente respondesse de maneira coerente, algo em sua atitude, uma qualidade de atenção, talvez, sugeria que a um certo nível ela compreendia a importância destas confidências. Para Helena, observar esta evolução representava uma lição profunda sobre a natureza do amor familiar, como ele persiste mesmo quando a comunicação convencional torna-se impossível, como encontra caminhos alternativos para se expressar através dos obstáculos da doença ou do tempo. Uma noite de fevereiro, enquanto o calor intenso do dia cedia progressivamente ao frescor noturno, Francisco e Helena jantavam no terraço que dominava os vinhedos. As estrelas apareciam uma a uma no céu gaúcho, e o perfume da erva cidreira misturado às ervas aromáticas criava uma atmosfera de intimidade perfeita. Pensei em um nome se for menino, disse Francisco, enchendo suavemente seus copos de água fresca perfumada com hortelã. Gostaria de chamá-lo João como meu tio-avô. Helena sorriu, tocada por esta sugestão que honrava o homem que havia desempenhado um papel tão importante na história de seu amor. E se for menina? Francisco pareceu refletir um momento, seu olhar perdido na contemplação da paisagem noturna.
Maria, disse ele finalmente, como minha avó. Se você concordar, claro. Esta deferência à sua opinião, esta vontade de construir juntos cada aspecto de sua futura vida familiar, representava talvez a mais bela floração de seu relacionamento. Francisco, que havia outrora guardado seus pensamentos mais íntimos em cadernos secretos e grutas escondidas, compartilhava agora abertamente suas esperanças, incluindo Helena em cada decisão, grande ou pequena. Gosto destes 2 nomes, respondeu ela sinceramente. Eles carregam sua história, suas raízes. Nossa criança saberá de onde vem. Esta conversa simples, mas profundamente significativa, simbolizava a transformação completa de seu relacionamento, de um casamento arranjado por conveniência social a uma união escolhida conscientemente dia após dia, construída sobre uma fundação de respeito mútuo, descoberta compartilhada e amor crescente. Enquanto a noite envolvia suavemente a propriedade Oliveira e Helena, sentia os primeiros movimentos do bebê dentro dela, percebeu que sua história era ao mesmo tempo única e universal. Um lembrete de que o amor verdadeiro, como as melhores videiras, não pode ser forçado ou precipitado, mas deve ser pacientemente cultivado, nutrido pela atenção constante e a vontade de atravessar juntos as estações mutáveis da vida. Março retornou, trazendo consigo a efervescência da vindima. Mas este ano, tudo parecia diferente para Helena. Seu ventre arredondado impedia-a de participar ativamente da colheita, como fizera no ano anterior, confinando-a a um papel de supervisão que, embora necessário, não satisfazia plenamente seu desejo de envolvimento. Francisco, sensível à sua frustração, havia preparado para ela um espaço sombreado perto do local de prensagem, de onde podia observar as operações permanecendo ao abrigo do calor e da agitação. Dali ela dava instruções, provava os primeiros sucos e participava das decisões que moldariam a safra vindoura. É sua primeira vindima como verdadeira vinicultura, dissera-lhe Francisco com orgulho. Sua sensibilidade às nuances fará a diferença na qualidade do vinho. Este reconhecimento de sua contribuição, muito além do papel tradicional de esposa, tocava Helena profundamente. Ela percebia quanto seu relacionamento havia evoluído desde o ano anterior. Como Francisco, outrora tão apegado às tradições em seu modo de gerir a propriedade, acolhia agora suas ideias com um interesse sincero, às vezes até com entusiasmo. Uma manhã, enquanto o sol mal se levantava sobre os vinhedos enevoados, Helena surpreendeu uma conversa entre Francisco e o velho Joaquim, um trabalhador que servia na propriedade há mais de 40 anos. Nunca vi o patrão tão feliz, dizia Joaquim a um jovem vindimador. Antes dela era como se uma nuvem escura o seguisse por toda parte. Agora ele tem o sol nos olhos. Esta observação simples de um homem que conhecera Francisco desde a infância confirmava o que Helena sentia intuitivamente, que seu amor não havia apenas transformado sua própria vida, mas também modificado profundamente a de Francisco, permitindo-lhe finalmente integrar as diferentes facetas de sua personalidade que por tanto tempo havia compartimentado. O artista secreto, o vinicultor consciencioso, o filho devotado, o intelectual discreto, todas estas identidades harmonizavam-se progressivamente em um homem mais completo, mais autêntico, que não precisava mais dissimular partes inteiras de si mesmo de acordo com os contextos. A vindima terminou em uma atmosfera de celebração particularmente alegre. A colheita prometia ser excepcional, tanto em quantidade quanto em qualidade. Durante a festa tradicional que marcava o fim dos trabalhos, Francisco surpreendeu a todos ao anunciar a criação de uma safra especial. Este ano, produziremos um vinho único, em quantidade limitada, declarou ele diante dos trabalhadores e famílias reunidos sob as jabuticabeiras. Será chamado Safra Helena e representará o que podemos criar de melhor quando combinamos tradição e inovação, paciência e paixão. Esta declaração pública, vinda de um homem habitualmente tão reservado, suscitou aplausos entusiastas e alguns olhares enternecidos entre os mais antigos da comunidade que haviam conhecido Francisco criança e jamais teriam imaginado tal transformação.
Mas além deste gesto romântico, Helena via algo mais profundo. O reconhecimento de que sua união havia verdadeiramente transformado a propriedade em si, infundindo uma energia nova em tradições seculares, sem contudo traí-las. À medida que o outono se instalava e sua gravidez avançava, Helena conheceu momentos mais difíceis, dores nas costas, insônias, preocupações crescentes face ao parto vindouro, tingiam às vezes seus dias de ansiedade. Nestes momentos, a presença constante e atenta de Francisco tornava-se sua âncora. Uma noite particularmente difícil, quando ela não conseguia encontrar uma posição confortável para dormir, Francisco propôs-lhe um passeio noturno. Envolta em um xale espesso, ela o seguiu pelo jardim banhado pela luz prateada da lua cheia. "Tenho algo para lhe mostrar", disse ele suavemente, guiando-a para uma parte da propriedade que frequentavam raramente, uma antiga dependência que Helena sempre acreditara ser usada para armazenamento de material vinícola. Quando ele abriu a porta e acendeu uma lâmpada, Helena ficou sem palavras. O espaço havia sido inteiramente transformado em um quarto de criança luminoso e acolhedor. Um berço de madeira clara, magnificamente esculpido, ocupava o centro do cômodo. Prateleiras guarnecidas de livros, alguns visivelmente antigos, outros novíssimos, cobriam uma parede inteira, e em outra, Francisco havia pintado um afresco representando as paisagens do Vale dos Vinhedos, através das estações, em um estilo ao mesmo tempo poético e acessível a um olhar infantil. "Você fez tudo isso?", murmurou Helena, emocionada além das palavras. "Venho trabalhando nisto há meses, um pouco cada noite", confirmou Francisco, seu olhar buscando sua aprovação. "Queria criar um espaço que refletisse o que somos nós dois. Enraizado na tradição, mas aberto ao mundo. Um lugar onde nossa criança poderá sonhar livremente." Observando os detalhes deste cômodo criado com tanto amor, os motivos de violetas discretamente integrados nas esculturas do berço, os livros em português, mas também em outras línguas, os pequenos toques pessoais que contavam sua história, Helena compreendeu que Francisco havia literalmente construído uma ponte entre seu passado e seu futuro. Foi neste quarto preparado com tanto cuidado, enquanto acariciava as suaves coberturas do berço, que Helena sentiu as primeiras contrações significativas. O momento que esperavam e temiam ao mesmo tempo havia chegado, alguns dias antes do previsto. As horas que se seguiram desenrolaram-se em uma névoa de dor e antecipação. Francisco mandou buscar a parteira da comunidade, uma mulher experiente cuja calma tranquilizadora contrastava com a ansiedade palpável do futuro pai. Contrariamente às tradições que teriam desejado que ele esperasse do lado de fora, Francisco insistiu em permanecer ao lado de Helena, segurando sua mão, enxugando sua testa, murmurando encorajamentos quando as contrações tornavam-se quase insuportáveis. "Você é a pessoa mais forte que já conheci", repetia ele, seu rosto traindo ao mesmo tempo a preocupação e uma admiração sem limites. Quando finalmente as primeiras luzes da aurora, o choro de um recém-nascido ressoou no cômodo. O tempo pareceu parar. A parteira colocou o pequeno corpo ainda úmido sobre o peito de Helena, anunciando com um sorriso: "Uma menina, uma magnífica menina." "Maria", murmurou Francisco, lágrimas silenciosas correndo sobre seu rosto habitualmente estoico. "Nossa Maria." Este momento, o nascimento de sua filha sob o teto que os havia visto tornarem-se verdadeiramente marido e mulher, representava o resultado tangível de sua jornada comum. Do arranjo prático inicial a esta explosão de amor incondicional por esta nova vida que haviam criado juntos, seu percurso ilustrava uma verdade profunda, que o amor autêntico nem sempre é uma chama súbita que consome tudo em sua passagem, mas às vezes uma semente que, plantada em circunstâncias imperfeitas, cresce pacientemente até se tornar uma árvore capaz de produzir os frutos mais doces. Nos dias que se seguiram, enquanto se adaptavam à sua nova realidade de paz, um novo equilíbrio estabeleceu-se entre eles. Francisco revelou uma ternura natural com o bebê que surpreendeu mesmo Helena, trocando desajeitadamente, mas voluntariamente as fraldas, levantando-se à noite para trazer Maria à sua mãe para as mamadas,
cantando suavemente canções de ninar do litoral aprendidas de sua avó. Uma tarde, enquanto Helena descansava, ela surpreendeu Francisco mostrando a propriedade à sua filha pela janela, descrevendo-lhe as videiras, as colinas, as tradições que ela herdaria um dia, não como obrigações, mas como possibilidades, raízes que lhe dariam a força para traçar seu próprio caminho. Você poderá ser vinicultora se desejar, dizia ele à criança, que evidentemente não podia compreender, ou artista, ou escritora, ou viajante. Sua mãe e eu cuidaremos para que você sempre tenha a escolha que não tivemos imediatamente. Esta promessa, murmurada a uma criança de apenas alguns dias, talvez resumisse o mais belo fruto de sua união. A determinação compartilhada de criar um espaço de liberdade e autenticidade, não apenas para si mesmos, mas também para as gerações vindouras. Na noite do batizado de Maria, enquanto os últimos convidados deixavam a propriedade e o sol poente tingia os vinhedos de ouro e púrpura, Francisco e Helena encontraram-se sozinhos no terraço, sua filha adormecida nos braços da mãe. Quem teria acreditado há um ano que estaríamos aqui assim? Murmurou Helena, contemplando a paisagem familiar com olhos novos. Francisco sorriu, aquele sorriso pleno e sincero que se tornara muito mais frequente nos últimos meses. Talvez não nós, mas as videiras sabiam. Elas compreendem melhor que qualquer um que as mais belas coisas levam tempo para florescer. Nesta simples observação, encontrava-se a verdade profunda de sua história, que o amor verdadeiro, como o vinho mais fino, não pode ser precipitado. Ele exige tempo, paciência, uma atenção constante às mudanças sutis e, às vezes, a coragem de atravessar estações difíceis antes de atingir sua plena expressão. Enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu gaúcho e Maria agitava-se suavemente em seu sono, Helena e Francisco trocaram um olhar impregnado de uma compreensão que as palavras não podiam expressar plenamente. O reconhecimento compartilhado de que seu casamento, começado como um arranjo pragmático, transformara-se em algo infinitamente mais precioso. Uma escolha, renovada a cada dia, de se amarem, não apesar de suas diferenças, mas através delas, criando juntos uma harmonia mais rica do que poderiam ter imaginado separadamente. 2 anos haviam se passado desde o nascimento de Maria. A propriedade Oliveira conhecera 2 vindimas suplementares, cada uma trazendo seu lote de desafios e satisfações. A safra Helena ganhara um reconhecimento inesperado além das fronteiras do Vale dos Vinhedos, atraindo a atenção de conhecedores que apreciavam este vinho ao mesmo tempo ancorado na tradição e sutilmente inovador, a imagem do casal que o havia criado. Em uma suave manhã de outono, enquanto as primeiras folhas douradas começavam a cair das jabuticabeiras centenárias, Helena observava Francisco e sua filha pela janela da biblioteca. Estavam sentados sob um ipê, a pequena Maria nos joelhos de seu pai, que lhe mostrava como desenhar os contornos de um cacho de uva em um caderno. Aos 2 anos, Maria já mostrava um temperamento forte, a determinação tranquila de Helena combinada com a sensibilidade artística de Francisco. Seus cachos escuros e olhos verdes lembravam estranhamente o retrato da bisavó que nunca conhecera, como se os genes tivessem pulado uma geração para reaparecer nesta criança que representava um novo capítulo da história familiar. Helena pousou instintivamente uma mão sobre seu ventre, onde crescia uma nova vida, um irmãozinho ou irmãzinha para Maria, cuja chegada estava prevista para a primavera. Desta vez, a gravidez havia sido planejada, desejada conjuntamente, acolhida com uma alegria serena que contrastava com a ansiedade misturada ao deslumbramento que acompanhara a primeira. A vida na propriedade encontrara seu ritmo próprio, nem inteiramente tradicional nem radicalmente diferente. Um equilíbrio delicado que respeitava a herança dos Oliveira, adaptando-a à visão compartilhada deles. Francisco havia progressivamente delegado certas responsabilidades administrativas para consagrar mais tempo à sua família e suas paixões artísticas, que não hesitava mais em compartilhar abertamente. A biblioteca secreta não estava mais escondida. Fora integrada ao espaço principal da casa,
seus tesouros literários agora acessíveis a todos. Da mesma forma, Francisco começara a expor algumas de suas pinturas, primeiro timidamente na comunidade, depois com mais segurança em algumas galerias da região. Quanto a Helena, encontrara seu lugar não apenas como esposa e mãe, mas também como parceira integral na gestão da propriedade. Sua sensibilidade particular aos equilíbrios sutis dos sabores a levara a desempenhar um papel crescente na composição final dos vinhos, trazendo uma dimensão nova a processos seculares. A mãe de Francisco se fora pacificamente no inverno anterior, após conhecer alguns momentos de lucidez preciosa com sua neta. Sua pequena casa fora transformada em um ateliê, onde Francisco pintava e onde Helena começara a escrever narrativas inspiradas na história da propriedade, contos para Maria e, às vezes, poemas que capturavam a essência de sua vida compartilhada. Naquela manhã, observando Francisco e Maria absortos em sua atividade artística, Helena refletia sobre as transformações profundas que estes 3 anos haviam trazido. Os obstáculos que haviam enfrentado, a desconfiança inicial, os segredos guardados por muito tempo, os mal-entendidos dolorosos, as expectativas contraditórias da comunidade, pareciam agora etapas necessárias na construção de seu relacionamento autêntico. Cada dificuldade superada havia fortalecido sua conexão, aprofundado sua compreensão mútua. Os momentos de dúvida e confusão haviam ultimamente servido para clarificar o que realmente importava para eles, não as convenções sociais ou as tradições rígidas, mas a possibilidade de criar juntos uma vida que refletisse seus valores compartilhados e suas aspirações individuais. Francisco ergueu subitamente os olhos, percebendo Helena à janela. Seus olhares se cruzaram através da distância, e ele sorriu, aquele sorriso pleno e sincero que havia substituído a expressão austera que outrora ostentava. Ele murmurou algo a Maria, que virou vivamente a cabeça e agitou alegremente sua pequena mão em direção à mãe. Helena respondeu-lhes com um gesto similar, seu coração transbordando de uma gratidão tranquila por esta vida que haviam construído juntos. Não a vida que imaginara ao entrar nesta casa como uma estranha 3 anos antes, mas algo muito mais rico e complexo, tecido dos fios de suas personalidades distintas, mas complementares. Naquela noite, após ter colocado Maria para dormir, que adormecera no meio de uma história sobre as aventuras de uma pequena vinicultora e seu gato, Francisco e Helena encontraram-se no Jardim das Violetas. As flores originais haviam sido acompanhadas por numerosas outras espécies, criando um espaço que evoluía com as estações, mas conservava sempre algumas violetas em flor, simbolizando a continuidade de sua história. Recebi uma carta de João hoje, anunciou Francisco, referindo-se a seu tio-avô que, apesar de sua idade avançada, mantinha uma correspondência regular com eles. Ele propõe nos visitar na primavera para conhecer o novo bebê. Seria maravilhoso, respondeu Helena, já imaginando o velho homem contando a seus filhos as histórias da avó Maria e suas aventuras literárias em Florianópolis. Permaneceram sentados em silêncio por um momento, saboreando a tranquilidade do crepúsculo, o perfume das ervas do sul levado pela brisa leve, o sentimento de plenitude que os envolvia. Sabe que dia é hoje? Perguntou subitamente Francisco, voltando para ela um olhar impregnado de uma ternura particular. Helena refletiu um instante antes de perceber. Nosso aniversário de casamento. Ele assentiu, tirando do bolso um pequeno pacote cuidadosamente embrulhado em papel de seda. 3 anos. Helena abriu-o delicadamente para descobrir um pingente de prata representando não uma única violeta, como o primeiro que ele lhe oferecera, mas 3 flores entrelaçadas, uma grande e 2 menores. Uma para cada um de nós, explicou Francisco suavemente. E uma para aquele ou aquela que virá nos encontrar na primavera. Este gesto simples, mas profundamente significativo, ilustrava perfeitamente o homem que Francisco se tornara, capaz de expressar por símbolos tangíveis as emoções que ainda achava às vezes difíceis de verbalizar completamente. Helena tirou por sua vez um pequeno pacote do bolso de seu vestido. Também tenho algo para você.
Francisco descobriu um caderno encadernado em couro, similar aos que usava para seus esboços, mas este continha páginas cobertas pela caligrafia fina de Helena. São cartas, explicou ela suavemente, como aquelas que você me escrevia sem enviá-las. Comecei a escrevê-las após o nascimento de Maria. Palavras que queria que você lesse, mas apenas quando o momento fosse certo. Francisco folheou as páginas com reverência, compreendendo o significado profundo deste gesto. Helena lhe oferecia um acesso a seu mundo interior mais íntimo, completando assim o círculo de confiança mútua que haviam pacientemente construído. Enquanto a noite caía suavemente sobre a propriedade Oliveira e as primeiras estrelas apareciam no céu outonal, Francisco e Helena retornaram de mãos dadas para a casa que verdadeiramente se tornara seu lar compartilhado. Não mais simplesmente um lugar carregado de história familiar ou uma propriedade a gerir, mas o espaço vivo onde se escrevia dia após dia sua história comum. No quarto de Maria, detiveram-se um momento para observar sua filha adormecida, seu rosto pacífico iluminado por um raio de lua filtrando através das cortinas. Francisco passou um braço ao redor da cintura de Helena, sua mão pousando delicadamente sobre seu ventre, onde crescia seu segundo filho. Vou respeitar seu tempo, murmurou ele, repetindo inconscientemente as palavras que pronunciara em sua primeira noite juntos, 3 anos antes. Mas, desta vez, Helena compreendia plenamente a profundidade desta promessa aparentemente simples. Estas palavras nunca haviam concernido unicamente a paciência física, haviam sido uma filosofia de vida, uma abordagem do amor e da família que reconhecia que as conexões mais profundas, como os melhores vinhos, não podem ser precipitadas. O amor verdadeiro haviam descoberto juntos. Não força, não exige, não se conforma às expectativas externas. Ele cresce simplesmente dia após dia, estação após estação, como as videiras que cercavam sua casa, até se tornar algo tão natural e essencial quanto respirar, enraizado profundamente na terra fértil da compreensão mútua, elevando-se em direção à luz da aceitação recíproca e produzindo os frutos de uma alegria compartilhada. Naquela noite, na intimidade de seu quarto, Francisco e Helena compartilharam as cartas que haviam escrito sem jamais enviá-las, ele lendo as suas de antes do casamento, ela partilhando as que havia composto desde o nascimento de Maria. Estas palavras, liberadas de seus esconderijos respectivos, teciam a narrativa complexa e emocionante de duas almas que se haviam encontrado quase por acidente, mas que haviam escolhido deliberadamente permanecer juntas. Eu não sabia como ser amado, confiou Francisco, sua voz apenas audível na penumbra de seu quarto. Meu pai considerava a ternura uma fraqueza. Minha avó má oferecia, mas em segredo, como algo de que se devia ter vergonha. Helena pousou uma mão em sua face. Este gesto simples tornado ao longo dos anos, seu modo mais íntimo de comunicar a compreensão além das palavras. E agora? Francisco virou ligeiramente a cabeça para beijar sua palma. Agora, compreendo que é a maior força que possuímos. Esta capacidade de nos abrirmos, de sermos vulneráveis, de recebermos o amor tanto quanto o damos. Assim terminava um capítulo de sua história, mas o livro permanecia gloriosamente inacabado, aberto sobre páginas brancas que esperavam ser preenchidas pelos dias, anos e décadas de vida compartilhada, que se estendiam diante deles como as fileiras infinitas de videiras sob o sol gaúcho, prometendo colheitas tão variadas e ricas quanto as estações em si.